Olá galera do esporte, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho, estou aqui para falar de Copas do Mundo, histórias do futebol e histórias de todos os times de futebol do Brasil e os principais do mundo. Então pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho você vai receber todos os vídeos de todas as Copas do Mundo, histórias de futebol, enfim, nós vamos viver e falar sobre futebol. Principalmente esse ano. Esse ano tem Copa do Mundo, então nós estamos pegando para vocês todas as histórias das Copas e estamos passando. E dessa vez, pessoal, a Copa vai ser na Alemanha, 1974. Mas a vontade da Alemanha de sediar uma Copa do Mundo vem desde o início, desde quando começou as Copas, em 1930. Mas em 1930 não deu, ficou quase que certo que em 42 seria na Alemanha. Mas como houve a Segunda Guerra Mundial, também ficou para lá. Em 1962 a Alemanha queria também. Mas o que acontece? Em 54, 58 foi na Suíça e na Suécia, então a FIFA tinha que mandar uma para a América do Sul. E onde foi que ela veio? Para o Chile. Em 1964, no Japão, ficou acertado então que em 1974 a Copa do Mundo seria na Alemanha. 2 dias antes do início da Copa de 1974, o brasileiro João Avelange, que era presidente da CBD, ganhou a disputa com Stalin House, que vinha sendo presidente da FIFA desde depois do Jules Rimet. O João Avelange chegou fazendo aquela política, ele foi lá, viu o pessoal da África, da Ásia, foi prometendo, bem dizer assim, né pessoal, prometeu ali vaga para todo mundo, que ia aumentar o número de vagas nas Copas do Mundo e ganhou a eleição, então ele passava a ser o novo presidente da FIFA, o brasileiro João Avelange. A Alemanha, pessoal, aproveitou que a Olimpíada de 72, que foi realizada em Munique, aquela estrutura toda que tinha, para a Copa do Mundo de 74. Mas, pessoal, nas Olimpíadas teve um problema que assustou muito. Foi quando teve o Setembro Negro, que o grupo terrorista, um grupo palestino, ele sequestrou, teve um atentado lá na Olimpíada, onde morreram 2 pessoas, houve sequestro de mais 3, e na hora de tentar o resgate, o que aconteceu? Morreu os outros também. Então a Copa de 1974 foi feita assim, sobre muita segurança, o pessoal não saía muito da concentração, ficou muito confinado. Foi assim, uma Copa onde o pessoal ficou muito preso, foi onde você chegava no país, você ia passeando, conhecer os lugares. Enfim, foi uma Olimpíada onde a segurança foi uma das maiores que já teve até hoje. Ao todo, pessoal, foram 9 estádios com uma média de 68 mil pessoas. O maior era o Olímpico de Berlim, que tinha capacidade para 87.574 sentados e em pé, porque na época a FIFA não ligava muito com essas coisas, hoje não. Hoje tem que ser sentados. A ausência sentida nessa Copa, pessoal, foi a Inglaterra e a União Soviética. Teve países exóticos também, como o Haiti, o Zaire, a Austrália, né? A Alemanha Oriental, aquela época tinha Alemanha Ocidental e Oriental, né? Que era no tempo do Muro de Berlim e tudo. Então a Alemanha Oriental disputou a sua primeira Copa do Mundo. E a fórmula para disputar a Copa de 1974, ela foi diferente do que vinha acontecendo ali. Tinha a primeira fase, que era a fase de grupos, classificavam 8 equipes, que eram divididas em 2 grupos de 4. E esse grupo eles jogavam entre si, e o campeão de cada grupo fazia uma final. Vamos agora, pessoal, falar um pouco sobre a preparação do Brasil para a Copa do Mundo. E essa preparação, pessoal, começou com a ausência primeira. Em 1971, o Pelé pediu para não jogar mais na seleção, então ele ficou jogando só pelo Santos, depois ele foi jogar para o Cosmos, né? E também teve mais jogadores que deixaram a seleção. Em 1972, o Gerson também deixou a seleção brasileira, e nesse mesmo ano, o Carlos Alberto sofreu várias contusões e ficou fora da Copa também. Quem também ficou fora da Copa foi o Clodoaldo, que na última semana sofreu distensão, o médico Lídio Toledo não quis, porque ele voltaria com uns 15 dias, e ele foi cortado também. E quem também deixou a seleção e abandonou o futebol com 27 anos de idade, né? O Pelé já tinha deixado a seleção com 30 anos, o Tostão com 27 anos, com problema no olho, ele ficou com medo de perder o olho jogando futebol, então ele encerrou a carreira e se dedicou à medicina. A preparação, pessoal, para a Copa do Mundo foi muita briga entre a imprensa e o Zagallo, porque o Zagallo montou um time chamado de retranqueiro. Ele achava assim, quando perguntava de um outro país, ele falava, eles é que tem que se preocupar com a gente. Vocês sabem, né? O Zagallo sempre falando, só falta uma, só falta 2.
E vamos ver no que deu isso, né? Lá na Copa do Mundo, se deu certo. O Zagallo contava com os craques brasileiros, apesar de estar faltando muitos jogadores da Copa de 70, né? Que nós já citamos anteriormente aí, que era o Pelé, o Gerson, Carlos Alberto, Clodoaldo e o Tostão. Os jogadores convocados para a seleção brasileira foram o Leão do Palmeiras, Renato do Flamengo, Valdir Pérez do São Paulo, Zé Maria do Corinthians, Marco Antônio do Fluminense, Nelinho do Cruzeiro, Marinho Chagas do Fluminense, Luiz Pereira do Palmeiras, Marinho Pérez do Santos, Alfredo Mostarda do Palmeiras, Carpegiani do Internacional, Piazza do Cruzeiro, Rivelino do Corinthians, Paulo César Caju do Flamengo, Ademir da Guia do Palmeiras, Jairzinho do Botafogo, Valdomiro do Inter, Leivinha do Palmeiras, César do Palmeiras, Mirandinha do São Paulo, Edu do Santos e o Dirceu do Botafogo. Os jogos do Brasil na Copa foram, pessoal, na fase de grupos, ficou 0-0 com a Iugoslávia, depois empatou 0-0 com a Escócia e ganhou de 3-0 do Zaire. Os gols foram do Jairzinho, do Rivelino e do Valdomiro. Jairzinho, que puede buscar el remate y el primer tanto del encuentro. Había subido también Luis Pereira a intentar el gol para el conjunto brasileño. Ha sido Jairzinho. Nas quartas de finais, onde ficou aquele grupo, né, pessoal, de 4 equipes, jogava entre si. O Brasil jogou contra a Alemanha Oriental, ganhou de 1-0, gol do Rivelino. Rivelino, Paulo César e Marinho do Santos. Barreira de vários homens. Atenção, vai pra bola, Rivelino bateu de canhoto. É gol! Depois ganhou da Argentina de 2-1, com gols do Rivelino e do Jairzinho. O Brindisi fez para a Argentina. Contra a Holanda, o Brasil perdeu de 2-0, gol do Niskes e do Cruyff. E na disputa terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Polônia de 1-0, gol do Lato. Os jogos da Copa. A Copa foi dividida em 4 grupos, A, B, C e D. No grupo A estavam a Alemanha, Chile, Austrália e Alemanha Oriental. Classificaram a Alemanha Oriental e a Alemanha. No grupo B, Brasil, Zaire, Iugoslávia e Escócia. Classificaram-se o Brasil e a Iugoslávia. No grupo C era Suécia, Bulgária, Holanda e Uruguai. Classificou a Holanda e a Suécia. No grupo D eram Haiti, Argentina, Itália e Polônia. Classificaram-se a Polônia e a Argentina. Na fase de grupos, o grupo 1 ficou Argentina, Brasil, Alemanha Oriental e Holanda. A Holanda ficou em primeiro lugar e foi fazer a final com a Alemanha, que disputou um grupo com Polônia, Suécia e Iugoslávia. A disputa de terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Polônia de 1-0 com o gol do Lato. A final, a Alemanha ganhou de 2-1 da Holanda, Niskens marcou para a Holanda, o Breitner de Miller para a Alemanha. A Holanda ficou conhecida como o carrossel holandês, a laranja mecânica, como um time inesquecível. Sabe aquelas seleções que vão nas Copas, que vocês já viram outros casos, como a Hungria, Portugal, que tinha tudo para ganhar, mas não ganhou e ficou conhecido. E daí que a gente começou a conhecer a Holanda, que em outras Copas do Mundo ela vai fazer também sucesso. Os números da Copa. A seleção da Copa de 1974 foram os escolhidos melhores jogadores. Maier, da Alemanha, Zé Maria, do Brasil, Beckenbauer, da Alemanha, Kroll, da Holanda, Breitner, da Alemanha, Niskens, da Holanda, Deina, da Polônia, Cruyff, da Holanda, Lato, da Polônia, Edström, da Suécia e Zarmashi, da Polônia. O maior público foi no jogo Alemanha versus Chile, 81.100 pessoas. O menor público foi no jogo Bulgária e Uruguai, 13.400. O melhor ataque, Polônia, com 16 gols. A maior goleada, Iugoslávia 9, Zaire 0. O craque da Copa foi Cruyff, da Holanda, o artilheiro Lato, com 7 gols, ele era jogador da seleção polonesa. Vamos ver algumas curiosidades da Copa de 1974. A Holanda ficou conhecida como a Laranja Mecânica, uma das maiores seleções de todos os tempos. Era uma seleção que eles não guardavam posição, todo mundo marcava, todo mundo corria, voltava ao mesmo tempo, então foi um futebol que surpreendeu na época. Antes da Copa do Mundo, o Uruguai foi na Austrália fazer uns jogos antes da Copa. Antes de voltar, pessoal, a seleção uruguaia deixou para voltar à noite. O avião que saiu naquele horário que eles iriam caiu e matou 107 pessoas. Um dos fatos que prejudicou muito a seleção brasileira é que na concentração brasileira tinha muitos empresários. Teve jogadores brasileiros que assinaram transferência dentro da própria concentração e o Paulo César Caju, que foi um deles, foi acusado de tirar o pé. Então na época foi um negócio que ficou muito falado. Outro jogador que também se transferiu nessa época foi o Jairzinho.
O Carlos Caselli, do Chile, foi o primeiro jogador a receber cartão vermelho em uma Copa do Mundo. O responsável pelo placar, pessoal, no jogo de 9-0 da Iugoslávia contra o Zaire, ele ficou preocupado porque não tinha mais vaga para escrever o nome dos jogadores que estavam fazendo o gol a partir do 9º gol. Então aí ele começou só a colocar o número dos jogadores. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, compartilha ele pra gente.